Boa noite. Satisfação, segunda vez aqui no Cresce. Estou muito feliz. Esse convite para mim foi maravilhoso e eu já estava com saudades, porque da última vez que eu vim aqui foi em 2012. Na ocasião eu falei sobre contratos, vou fazer uma retomada rápida em alguns momentos, porque foi interessante e precisa desse escopo aqui hoje. Mas assim, só para dar uma energia, tem alguém aqui embaixo? Tem barulho aqui embaixo? Tem gente aqui embaixo? Eu vou pedir para vocês fazerem só uma coisinha. É rápida, pode ser, que eu estou precisando de energia. Tem muito barulho lá fora. E eu costumo andar. Faz barulho aqui? Faz barulho aqui? Todo mundo, só fazendo um pouquinho aqui para mim, ó. Ó, eu vou fazer assim, ó. Uou! E todo mundo, vai. Uou! Vamos energia. Uou! É isso. Eu preciso de energia. Preciso de muita energia. Por quê? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Segundo, quando eu vim da primeira vez, meu filho não havia nascido e agora começou a falar papai. Como eu tirei onda do rostinho da minha esposa. Como eu falei, olha só, está falando papai. Só que eu não posso falar mais nada porque ele parece muito com a mãe. Ok. Segunda situação, agradeço a essa presidência, a essa casa por me receber, porque o momento relaciona-se a uma importância social hoje. Hoje é dia de quem tem necessidades especiais. E nós estamos, a cada dia, longe, muito longe, de nos preocuparmos com o social. Então, para quem estiver me vendo aí, é um protesto hoje para que mais atenção seja dada ao social. Para que mais atenção seja dada ao outro. E a autoridade que estiver me vendo aqui, quem quer que seja, que saiba, isso aqui, de necessidade especial, também é vinculado a nós. Nós também temos necessidades especiais. Que essa oportunidade prevaleça, faça prevalecer, seja uma oportunidade para que outros que não estejam aqui, nos ouçam e nos ajudem. Ok, começou com essa... Nossa Senhora, eu tirei até a ansiedade de começo. O que eu vou dizer hoje já começa com um caso, de fato, processual, que é a minha marca. Eu venho sempre trazendo realidade. E eu trago uma marca especial que aconteceu, surgiu em 2009, num processo hoje de apelação, 92.081-44/2009. Esse é o número da apelação. Começou inicialmente em primeiro grau, por uma pessoa... Eu posso falar nomes aqui? A presidência me permite? O processo não é sigiloso. Dona Paulínia, eu não vou falar sobrenome. Dona Paulínia. Inconformada, Dona Paulínia, ela ingressou com a ação, uma ação lá em primeiro grau. Hoje eu vou andar um pouquinho, porque eu tenho mais liberdade, tá? Eu estou no meio aqui, parece que a iluminação não é tão legal. A Dona Paulínia, ela ficou inconformada com uma prestação de serviços, uma intermediação realizada por corretores. Ela ingressou no judiciário, de primeiro grau, monocrático, um juiz só julga, ok? Ela começou nessa ação dizendo o seguinte, tinha o direito constitucional de acesso ao judiciário, então se utilizou do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ingressou com uma ação contra o corretor dela. Ela disse o seguinte, Excelência, eu fiz uma negociação de um imóvel e paguei por essa negociação R$50 mil. Até aí, ok. Paguei R$50 mil, um imóvel até de uma monta inferior, um valor até não tão incomensurável. Após o pagamento, as partes combinaram. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estava faltando aqui uma vaga. As partes combinaram e foram para o cartório de registro imobiliário, depois do pagamento do valor de R$50 mil, e chegando nesse cartório, viram a minuta. Analisaram a minuta. Após o pagamento, no valor de R$35 mil.
Corretor não faz isso. Quem me assiste no Cresce não faz isso. Quem está me vendo online não faz isso, tá? Mas isso acontece. E ela disse o seguinte, eu paguei... Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando muito alto? Ela disse o seguinte, ela olhou a minuta, R$35 mil, disse ter questionado, disse ter achado estranho, mas assinou. Ela assinou o contrato, que foi levado a registro, foi levado a efeito em R$35 mil. Aí ela vem ao judiciário e diz, Excelência, eu fui enganada. Eles, corretores, retiveram a diferença, o valor remanescente eles retiveram. Eu não sabia, Excelência. Eles disseram, Excelência, que era uma praxe imobiliária. Uma praxe comum, nitidamente arraigada, realizada por todos os corretores. E que essa pretensão, em nenhum momento ela pôde evitar. E por isso, ela, Excelência, vos peço, eu quero a diferença de volta. Ok. Juízo de primeiro grau, ação julgada improcedente. Não teve sucesso a ação de primeiro grau. Mas ela não ficou conformada. Ela... Não, a comissão não. O valor do imóvel. Valor... Não, a negociação 50 mil. A negociação 50 mil. Não. A diferença de 15, segundo ela, ótima, para entender, ótima. A diferença, o valor remanescente, ela disse que era de corretagem. E que esse valor era superior. E que isso era cláusula overprice. Ilícita, segundo ela. Se fosse de R$35 mil, eu parava. Eu nem olhava mais o processo. Mas até para entender, ótimo. O saldo remanescente, ela disse, não é do corretor. Isso é cláusula overprice e eu fui cobrado indevidamente. Juiz, me devolva. E eu também quero danos morais por isso, porque eu sofri. Primeira instância, fóruns regionais. Segunda instância, porque a ação foi julgada improcedente. Nesse momento, os desembargadores, 3 do TJ, avaliaram a situação. E emitiram um acórdão, a decisão que envolve os 3 desembargadores, que decidem sobre uma matéria. Duplo grau de jurisdição, amplo direito de defesa e contraditório garantido para todos. Reavaliaram o caso. Pode-se fazer isso ainda, no TJ. Posterior a isso, só matéria de direito. Nessa nova análise, qual que foi a conclusão dos desembargadores? Primeiro, a assinatura do contrato. A assinatura do contrato foi espúria, foi ilegal, foi ilícita. A assinatura do contrato, eu digo, só por conta da autora? Não. Pelas partes, prestem atenção nisso. As partes, a assinatura delas foi tida em juízo como ilegal. Segundo ponto, importantíssimo. Eles disseram que a autora não poderia ser tão pueril assim, a ponto de não entender a diferença ou não despertar nela a diferença desses valores. E que essa infância não seria levada a juízo, porque em juízo não se pode admitir a própria torpeza. Esse foi o segundo entendimento. O terceiro foi no seguinte sentido. Mantenho a improcedência. Os corretores, ótimo. Não houve consideração de cláusula overprice. Ok. Só que Ministério Público e Receita Federal sejam oficiados para que investiguem, para que avaliem, para que tragam aos autos todas as informações referentes a esse caso. Eu começo a noite com vocês, além de agradecer muito, dizendo o seguinte, a ação foi improcedente. Ramon, você está trazendo uma ação aqui para vocês de 2014. Eu não trago jurisprudência antiga.
porque não é uma referência. Eu preciso caminhar junto com a dinamicidade do tempo. E essa jurisprudência, essa decisão do Tribunal de Justiça, ela simplesmente diz o seguinte: corretor, apesar de ter havido uma consequência jurídica positiva, eu quero saber mais. Isso não é bom. Porque as autoridades possuem a ação discricionária, a ação administrativa de investigação. Elas emitem atos administrativos cujo mérito é formado por oportunidade e conveniência. Eles têm uma forma, são competentes, têm uma finalidade, têm um motivo e um objeto. Isso que eu estou falando para vocês é direito administrativo puro. Eu pergunto para vocês, com toda a liberdade que vocês estão me dando agora: Ministério Público, Receita, Fisco, Renda, base de cálculo, fato gerador. Cresce. O Cresce, Conselho Regional, porque essa ação é de São Paulo. Os senhores atuam onde? São Paulo. Os senhores estão me assistindo na casa de São Paulo, em São Paulo. Então, a jurisprudência é relacionada a essa localidade, a essa geografia. E, nesse caso, incomensurável o problema. Por quê? Porque o Cresce, apesar da questão administrativa que não foi mencionada pelos desembargadores, ela pode ter um resvalo, ela pode ter um reflexo. Pode haver o início de uma ação, um procedimento, uma reclamatória administrativa. Ok. Pergunto aos senhores. Depois dessa análise, sem querer convencer alguém ou ninguém, sem querer convencer, mas usando o raciocínio, houve a cautela necessária pelo profissional corretor de imóveis? Não respondam, porque ainda vai ser, eu ainda vou trazer o escopo dessa conclusão. O contrato, lembrem, e eu preciso que vocês lembrem, o contrato foi assinado depois do pagamento. Depois. Ele foi analisado. E uma pessoa questionou. Uma pessoa disse: olha, não é bem por aí. Eu não, 35 mil, eu quero meu dinheiro de volta. Denunciando esse contrato. Absurdo. Absurdo. Mas possível. Todo mundo aqui é profissional. E está extremamente ligado com o atendimento de qualquer pessoa que seja, que questione sua conduta. Esse é o risco do negócio. Primeiro ponto que eu falo para vocês, que eu trago para vocês. Houve um descumprimento do corretor com base no estatuto dele mesmo, vindo da lei 6.530 de 78? Com base nessa história, nesse histórico que eu passei para vocês, nesse primeiro ponto judicial, o artigo 3º fala o seguinte: que a atividade do corretor, ela vem vinculada em alguns pontos de intermediação. Intermediação na compra, intermediação na venda, intermediação na permuta, em direito aqui trazido a ideia de troca e negociação também, na locação, na avaliação imobiliária. Artigo 3º é exatamente isso que se traz. Então, essa atividade deixou de ser reconhecida, nesse caso, nesse exemplo que eu iniciei a palestra, deixou de ser reconhecida? Não. Porque a atividade do corretor, ela foi reconhecida. Ok. Houve a prestação de serviço. O que se discute aqui não é a prestação de serviço. O que se discute é: teve um locupletamento indevido? Nossa Senhora. Teve algo relacionado à cobrança superior? Então, assim, o primeiro ponto da atividade do corretor, essa atividade foi considerada lícita. Ok, mas eu já estou mencionando as ressalvas. Daqui a pouco eu entro em mais detalhes. Primeira ressalva: não gostaria que o pagamento fosse feito antecipadamente. E, obviamente, vocês vão me dizer: poxa vida, mas tem situações emergenciais. O senhor trabalha com direito, trabalha com situações assim, que vem que muitas vezes nem contrato você consegue fazer. E existem clientes que querem que o negócio seja fechado tão rápido, que quando você agiliza, pela experiência de todos vocês que eu tenho visto aqui, quando você agiliza, ele fala: não quero. Ele fala assim: agora não dá. Puxa vida, mas eu fiz tudo, eu levantei toda a documentação, e agora? Espera um pouco, deixa eu pensar. Então,
Quanto à lei, ao próprio estatuto de vocês, que teve uma alteração em 2003, é extremamente válido e houve a consideração dessa prestação de serviço. Artigo 593 do Código Civil, a própria legislação do estatuto, desembargador falou, ok, está tudo beleza, vamos manter. Segundo ponto, Conselho Federal, Resolução 326, de 92. Estatuto de Ética dos Corretores. O que eu falo para vocês? Essa é a segunda análise. Na minha cabeça, item B, para poder avaliar essa conduta. Existe algo nessa conduta que eu acabei de falar para vocês. Não somos juízes, não estamos querendo fazer aqui as vezes do juiz. Estamos aqui só confabulando, conversando sobre essa situação fática. Existe algo que influi no artigo 6º, incisos 3 e 4. 3, que fala, corretor é vedado a cobrança de cláusula, de cobrança overprice. Inciso 4, vedado ao corretor o locupletamento indevido, ou locupletar-se às custas do cliente. Me corrijam se eu estiver errado. Nesse procedimento, houve, nessa ação, do que eu iniciei a palestra com vocês, houve a incidência desses dois itens? Depende. A comissão o honorário do corretor foi em cima de 50 ou de 35? Perfeito, perfeito. Vamos lá. O contrato de intermediação que previa. Vou lá. Adorei. Ótimo. Estou com vontade de meter um outro grito aqui, mas não posso porque a casa não me permite, né? Eu já bati aqui, eu não sei aonde que eu pisei. Os senhores estão perfeitos. E aí é onde eu vou depois entrar no assunto da divergência e trazer isso para vocês com mais especificidade. Mas assim, o raciocínio está perfeito. Mas a ideia é o seguinte. Além de depender, eu tenho um sentido dado pelo Cresce, pelo uso local. E é isso que eu quero diferenciar aqui. Conselhos regionais, sindicatos da categoria, me ouçam e entendam que eu não quero divergir do entendimento do Cresce, do uso local. Eu quero complementar. Eu quero colmatar o que se entende. O que se entende exatamente é, não posso cobrar mais. Não posso cobrar mais, porque isso me é vedado. Né? Isso traria uma incidência ética e civil ou criminal tamanha. Então, não posso cobrar mais. Então, esse é o sentido dado, inclusive trazido pelo próprio Conselho, quando se veda a cobrança overprice. Nesse caso em si, o tribunal não reconheceu a cobrança a mais, por quê? E aí, segredo meu na carta na manga para provocar os senhores. O corretor, no processo, disse, estão aqui, todos os valores que eu recebi. Eu não recebi nada mais, nada menos, que o percentual de corretagem que eu cobrei, de acordo com as tabelas direcionadas pelo Conselho Regional. Estão aqui. Na decisão, no acórdão do tribunal, eles disseram isso. Eles falaram assim, olha, o relator, ele trouxe essa ideia de que houve realmente a prova por parte do corretor que ele só havia retido o percentual de corretagem. Por isso não houve qualquer imputação nesse sentido contra o corretor. Mas há dúvida com relação ao contrato. Porque afeta a questão fiscal. Porque afeta a questão de pagamento a menor, pagamento reduzido dos custos dos emolumentos administrativos. E isso chamou a atenção. Não foi exatamente o overprice, preço superior, valor a mais, fora da normalidade. Não foi isso. O que chamou a atenção nesse processo foi o contrato posterior, a não explicação da divergência dos valores e a provável, a realizada isenção, vamos colocar assim, tributária e administrativa. Ok, esse é o segundo ponto de análise. O primeiro eu falei do entendimento da própria atividade do corretor. Ok, houve. O segundo, com relação à parte ética, pode ser que haja, por conta de princípios administrativos, pode. O Ministério Público, por investigação, pode direcionar uma intimação, uma notificação para o Conselho de Classe, onde está
esse corretor. Contratual de novo, e é isso que eu quero deixar bem claro, eu falei disso na minha primeira oportunidade, e hoje eu renovo dizendo o seguinte, não adianta trazer questões, por exemplo, superficiais ou contratos superficiais. O contrato é importantíssimo, e nesse momento, uma parte disse, escuta, eu estou vendo um valor aqui, mas vou assinar. E eu vou assinar esse valor. Acabou a razão. Acabou. Então, assim, é uma situação totalmente alheia. Mas, além disso, para essa primeira causa ainda, questão de tabelas. Aí eu trago a tabela para vocês, que foi aprovada pelo sindicato da categoria profissional, salvo o melhor juízo, em 27 de janeiro de 2009. Salvo o melhor juízo, só se eu não estiver doido. Doido. Dizem que corretor é louco também, dizem. De tão corajoso que é. Eu digo que sim. É louco, de corajoso. E hoje, se eu não me engano, é dia de uma parentona lá de Freud. Olha só que coisa. Eu dei uma olhada no Google. O que acontece? Esse terceiro item de tabela, ele diz o seguinte. Vamos fazer esse pensamento da primeira causa que eu falei para vocês. Existiu algo relacionado ao descumprimento do corretor quanto às tabelas esculpidas pelo sindicato da categoria ou pelo CRES? No princípio, não, porque a pessoa que analisou lá passou de sair da gratuita. Eu não falei nada, exatamente. Não. Detenção, constância e intermediação. Isso, ótimo. O que acontece é o seguinte. Primeiro ponto, vocês lembram de tabela, assim, de remuneração? Isso, vamos, ok, mas assim, o trivial, ok, perfeito. O trivial, se for imóvel, me corrijam aqui, vocês trabalham com isso de remuneração. Se for questão, e eu estou trazendo isso porque é importante, até para a gente fazer uma análise conjunta de tudo. Se for relacionado a imóvel urbano, 6-8. Se for rural, 6-10. 6-10. Se for industrial, imóvel industrial. Não dá para falar imóvel industrial numa faixa de 50 mil, né? Perfeito. Aí não dá. Perfeito. Mas, além da aplicação, 6-8. Faz locação também? Vocês também trabalham com locação? Se for a questão de... Eu estou trazendo isso porque é importante, parece que isso fica só no momento da negociação, mas é importante que nós saibamos os limites. Se for relacionado à locação, tem um negócio dito lá que fala o seguinte, se eu fizer a intermediação, se eu realizar essa intermediação, da locação, eu tenho direito a um... E se eu fizer a gerência, a administração, se me concederem essa autonomia? A administração, posso calcular até 12% do valor do aluguel. Eu estou fazendo a administração, a gestão. Olha como é que traz dúvida. E se for locação de temporada? Até 30%. De 90 dias, tá? Eu estou considerando 90 dias. É isso, a temporada é 90 dias. E se for avaliação imobiliária? Vamos falar essa tabela? Vou falar toda ela agora. Vamos lá? Começa com R$ 35.882,63. Próximo. Eu estou brincando, gente. Eu não vou poder falar isso, de jeito nenhum. Porque a tabela é grande. O mínimo que eu lembro são 35 mil e o início para a cobrança, 882,63, se eu estiver muito louco. Isso, 35, isso. Mas, não, Jesus, não vou, não quero nem olhar. Senão eu vou esquecer o restante que eu tenho para falar. Então, com relação à tabela, não tivemos também problema. O problema é o contrato. O problema, e aí eu trago, antes de entrar em overprice, antes de entrar nessa conceituação, o problema é a presunção dessa divergência do contrato, ela não atende o princípio da transparência.
ela não atende à função social do contrato. Podem pesquisar 421 e 422 do Código Civil. Parece que não, mas isso é extremamente considerável no direito. Se eu não faço a composição contratual adequada, eu fico à mercê? Ah, não. Poxa vida. Eu fico à mercê de uma situação muito problemática, que é, o que eu assinei não vale nada. Pode ser questionado. Só consideraram porque o prejuízo, apesar de ser administrativo, ser vinculado à administração, ele também atenta contra a questão social. Mantiveram, porque não houve uma ação que pudesse imprimir cobrança superior por parte dos corretores. Mas eu falei de uma causa, tá? Eu vou trazer a próxima. Só compulsando. O número da apelação, 92.081-49/2009. Só consultando. Porque o teor sintetizado para provocar vocês, eu trouxe aqui. Tem detalhes do processo que eu acho interessante depois, posteriormente, pesquisar. Mas o item que eu falo para vocês, não tem o 421. Nessa confecção contratual posterior de função social, não tem a boa-fé. E hoje, algo muito cobrado nos contratos, seja de adesão, seja relacionado à relação de consumo, seja na relação de trabalho, né, que praticamente nem há bilateralidade, mas no contrato de vocês há. Um fala, o outro fala. Um ajusta, o outro ajusta. Há bilateralidade. A partir do momento que eu digo, olha, precisa registrar, assina aqui, por favor, já, vamos agilizar isso aqui, o pessoal já está aguardando. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a enfraquecer os termos que eu estou assinando. Então, assim, a primeira ideia é, inclusive trazida, reconhecida pelo juízo, pelos desembargadores, pela justiça, é trazer algo, fazer com que o contrato não fosse questionado também. Eu não estou dizendo da cobrança overprice, da inibição da overprice, só na questão ética. Eu estou dizendo, além disso, poderiam outras situações impingirem dúvida no contrato assinado. Mas há um problema aí, doutor. Em que momento houve uma overprice? É muito interessante. Em que momento ocorreu overprice? Não houve. Como eu disse, não houve. Calma que eu nem terminei. Vamos embora. Ótimo. Eu ainda vou pegar na overprice. Ainda vou direcionar. Esse é o primeiro ponto, primeira ação. E a overprice? Quando eu trago a questão da overprice, eu digo a primeira coisa o seguinte, também trazendo o Código Civil. Eu falo o seguinte, existe um desequilíbrio contratual. Existe algo assim, que eu posso excepcionar. Eu posso dizer o seguinte, você não está cumprindo sua obrigação. Se você não está cumprindo sua obrigação, que deveria ser regular, adequada, eu também não vou cumprir a minha. E eu tenho uma previsão disso. Tem um nome até bonito. Exceptio non ad implete contractus, em latim. Exceção do contrato não cumprido. Previsto no 476 do Código Civil. Esse artigo fundamenta um descumprimento contratual. E fundamenta a cláusula overprice praticada e mencionada pelo Conselho Federal, no Código de Ética e Disciplina. Eu falo Código de Ética porque eu estou acostumado também com a ordem, então eu acabo falando isso. A cláusula overprice, no sentido cresce, é fora da tabela, fora da normalidade, em valor superior, preço superior, cobrança superior. Não são mais os 6%, ou 8%, ou 10%, que nós comentamos aqui, brincando. Não são mais aqueles 30% lá da temporária. Não é mais isso. É outra coisa inventada na negociação. Nesse sentido. E isso é ilegítimo. Eu não estou descartando esse percentual. Veja, eu estou mantendo esse percentual. Porque é algo aprovado, legalizado, relacionado em resoluções que nós aplicamos. A exemplo da 334 que eu mencionei. 334 de 92, que é relacionada ao percentual de locação do Conselho Federal. A cláusula overprice, quando mencionada, diz o seguinte, tudo que foi escrito no contrato foi unilateral. Eu não participei.
Tanto não participei que a cobrança é abusiva e desequilibra o contrato. Além da lesão, existe uma obrigação superior, aumentada para uma das partes. Ah, mas o percentual que eu cobrei ainda é baixinho. 1% a mais, poxa vida, não é nada. Estou duro, estou precisando de grana, tenho família. 1% só? Só que essa flexibilidade não existe para as tabelas aprovadas. E essa não flexibilidade tem motivos operacionais, imobiliários, quantitativos. Tem uma série de justificativas que, se descumpridas, desequilibram formal e materialmente o contrato. Desequilibram a obrigação, dever, obrigação, direito, dever das partes. Ok. É muita informação. Existe exemplo disso no judiciário? E como é que o judiciário, qual que é a consequência jurídica, até porque eu mencionei, qual que é a consequência disso pelo judiciário? Muito objetiva. Reconhecendo comprovadamente a cobrança superior, o judiciário vai lá e passa a régua e fala, quem arbitra sou eu. Quem vai falar o percentual sou eu. Mas ele fala o percentual que o cresce, o que os usos locais não falam? Não. Não é uma autoridade discricionária. Ele não tem autonomia para isso. O que ele faz? Vamos aplicar os usos locais. É isso que o Código Civil menciona. Houve a intervenção útil do corretor? Ele conseguiu aproximar as partes? O resultado disso aconteceu, mesmo que ele não tivesse finalizado? Olha lá, 724, 725, 726 do Código Civil. Houve isso? Ok. Você conseguiu. Parabéns, você tem direito à comissão. Ainda que reduzida, ninguém falou em cláusula low, né? Low, né? Ninguém falou disso, só falou em over. Mas é possível que o corretor, ainda que não acompanhe todas as funcionalidades, operações, mesmo tendo operado inicialmente, tenha conseguido resultado útil. Tem direito, assim, a um percentual, ainda que inferior à tabela do CRES. Olha que maravilhoso. Isso é possível. Também com base na jurisprudência do país. Se é possível menos, tirando essa questão de ilicitude de eu cobrar além da tabela, será que a cláusula, a prática overprice, ela é possível? Como prática overprice, não. Mas como fixação de valor do honorário, sim, perfeitamente possível. Agora o contrato. Vamos lá. O contrato é livre. Vamos lá. Se eu quiser contratar 50% do honorário por intermediação, eu vou cobrar 50%. Vamos lá. A outra parte concorde. Eu vou explicar. Não. Eu vou explicar. Se eu fizer essa leitura, eu vou entrar na ilicitude evitada pelo CRES. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia, para a gente esclarecer? Qual que é a ideia? E é legal isso. Eu não quero retenção. Só um instante, deixa eu concluir rapidinho. Que tá ficando bom o negócio. Eu vou dar um outro grito aqui. Eu vou sair correndo aqui. Não pode fazer isso. Senão vão me pegar, vão me prender, vão me levar para o interditar. O que acontece é o seguinte. No judiciário, segunda apelação, segunda que eu vou falar para vocês, recente também, um pouquinho antes, não é de 2014, mas ela é recente porque é considerada aqui em São Paulo. Número 799 de 2008. Esse é o número da apelação. Nessa apelação, pode falar de novo o nome do... Vocês me deixam falar o nome do apelante? Railda. Se eu estiver mentindo é de propósito, tá? Railda. Houve um recurso por parte do corretor. Isso é uma discussão judicial intensa. Começou lá em primeiro grau, mesma coisa. Estou trazendo tudo no segundo grau. Do corretor, querendo manter a cláusula, o contrato que ele havia cobrado, de 20% de uma intermediação de imóvel urbano. Aí vem o juiz e diz, 20% é superior aos usos e costumes locais e é superior à tabela aprovada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, pelo sindicato da categoria profissional.
não posso aceitar 20%. Portanto, arbitro para os usos e costumes locais, o percentual de 6%. Proceda o corretor com a devolução atualizada dos valores indevidamente pagos. Houve contrato. Houve a fundamentação do princípio maior, que era do nosso Código Civil anterior, de 1916, e que foi também recepcionado aqui, em parte, pelo princípio da pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. Mas esse princípio sucumbiu pelo princípio do 421, função social do contrato. Sucumbiu perante a Constituição Federal, função social da propriedade. Ela tem que atingir a função social, ela tem que atingir o próximo. Você não tem mais uma propriedade autônoma. A sua propriedade também deve atingir direitos de outros. Deve atender a função social. Não, deixou de ser absoluta, exatamente. Então, essa decisão, ela veio dizer o seguinte, e aí eu vou falar mais. O desembargador falou assim, nós admitimos a cláusula overprice, nós admitimos a prática overprice, desde que haja muita transparência e não se altere, não se modifique as tabelas utilizadas geograficamente, existentes já, aprovadas inclusive. Ok. Esse é o sentido da cláusula overprice e também nessa decisão que foi recente. Então, a decisão ela reconheceu e, por autonomia judicial, processual, porque o juiz, representando o Estado, o interesse coletivo, no uso das suas atribuições processuais e constitucionais, teve autonomia de anular o contrato e reduzir o valor da cláusula pactuada. A outra parte até fala, não, eu entendi. Ah, não é 20? Não. Não adianta brigar. Ah, mas eu quero que ele pegue 20. Meu, só se for por doação. Porque a prática é estrita. A prática é firme. Ela evita qualquer flexibilidade. Ok. Aí eu falo para vocês. A cobrança, ela pode ocorrer de maneira adequada? Ela pode ser aumentada? Pode. Conselho regional, entendam. Pode. Desde que não haja alteração da tabela. Então, como que funciona? Precisa de um contrato que preveja adequadamente. Não é no Google, não é papelaria, não é você mencionar, vamos tratar aqui, beleza. Um contrato que preveja, não só a cláusula overprice, né? Tem outros fatores também, mas como o assunto é esse, infelizmente eu não consigo esgotar, mas que preveja o seguinte, eu vou aplicar um valor maior, porque nós temos um ponto de partida. Vamos supor que vocês sejam os clientes ou seja o corretor. Não sou corretor, tá? Mas no contrato, diga o seguinte, eu tenho um ponto de partida com os senhores. Eu tenho um valor inicial mínimo com os senhores. E vou cobrar 6% desse valor, ok? Ok. Só que se eu oferir valor superior, eu também quero ganhar, porque eu também vou trabalhar. O senhor me autoriza, do percentual da tabela, inserir também nesse valor remanescente? Ele diz, eu gosto de vocês. Gosto sim, pode ser. Eu quero. Percentual no remanescente. Desculpe, alguém fez um comentário, eu acabei cortando, mas nós vamos conversar bastante. Vamos dar um exemplo. A partida inicial foi de 1 milhão. O imóvel no valor de 1 milhão para venda. Imóvel urbano, 1 milhão. Cobramos 6% desse valor. Vai. Exemplo, tá? Exemplo, só para a gente entender. Só que esse é o valor inicial no contrato estipulado dizendo o seguinte, olha, é 1 milhão inicial. Mas o mercado pode pagar mais. O senhor concordaria, senhor cliente, em pagar também 6% no valor que eu vender e que superar esse mínimo que vocês previram? E se for 1,5 milhão?
Tá entendendo? Como é que é uma situação? Não, então, eu não disse que é ilegalidade, pelo contrário. Eu estou trazendo uma situação de legalidade e de... A tabela não é impositiva. Não. Com a devida vênia. Mas, ok, vamos lá. O meu caminho aqui é só a transmissão. As opiniões, realmente, elas vão ser direcionadas depois para cada um, no exercício da função de cada um. Mas, enfim, eu estou trazendo aqui agora uma legalidade, uma admissibilidade pelo Poder Judiciário e pela doutrina brasileira. E pela doutrina, a melhor doutrina do país em direito. Não é Rodrigo Ramon que fala. Eu estou utilizando a melhor doutrina. E quando eu digo dessa possibilidade, por mais que fique superior, eu não posso deixar de utilizar a tabela para o remanescente. E isso é cláusula contratual. E como vai ser feita essa cláusula contratual, eu não sei. Eu estou só aqui, falando uma possibilidade. Para não implicar na proibição de cobrança overprice sem qualquer critério, sem transparência. Eu estou dando legalidade a algo que seja viável e que é recepcionado pelo Poder Judiciário. Ok. E por que eu estou falando isso? Só por decisão judicial? Não. Eu tenho tempo ainda, né? Então, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Puxa, eu perdi. Eu quero correr de novo aqui, não pode. Que sacanagem, é tão legal aqui. O que acontece é o seguinte. Quem falou isso, dessa possibilidade? Por que o Ramon está repassando isso para vocês? Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, que comenta o Código Civil, e eu uso como cabeceira, porque comenta o Código Civil, inclusive o alterado, ela diz o seguinte: as comissões, elas podem ser, e aí repassando para vocês, fixas, porque eu menciono no contrato um valor cheio, um valor líquido, um valor certo, ou elas podem ser variáveis. Quando as partes transacionam proporcionalmente, acordam, concluem, pactuam, com base no artigo 840 do Código Civil, dizendo o seguinte, vocês pactuaram, pode ter uma oscilação? Pode. Olha só, o fundamento doutrinário para uma legalidade, uma legitimidade da cláusula overprice, da prática overprice. Combinou? Combinou. Respeita a tabela? Ok, é lícito. E quem fala da tabela do Cresce? Quem fala da tabela do sindicato? Alguém saiu aí? Eu vou buscar. Saíram aí? Quem fala dessa tabela? Eu tô mais à vontade hoje, obrigado, viu? Quem falou dessa tabela? Paulo Lobo, também doutrinador, diz, peraí. Vai transacionar? Vai fazer acordo? Pode até fazer. Mas vocês não têm mais a liberdade de fazer acordo como tinha no Código de 16. Vai com calma. Então é o seguinte, faz o acordo, faz aquela menção primária, ok, mas compatibiliza com a tabela praticada usualmente. Fez isso, Paulo Lobo falando, não é Ramon. Ele diz o seguinte, aí pode, aí está ok. Porque se alguém disser que a prática de corretagem está ilegal, vocês vão dizer o seguinte na resposta: me apresenta a minha ociosidade, apresenta a minha inércia, diz aonde eu não cumpri o contrato. Não sei, você não cumpriu. Aonde que eu cobrei mais aqui? O percentual não está, e não está previamente combinado? Está. O percentual que eu apliquei nesse valor, nessa diferença, é de quanto? É superior a 6 ou 8%? Não, não é. O senhor assinou o contrato, tem 2 testemunhas aqui, tem. Reconheceu firma? Reconheceu. O senhor pagou antes ou depois? Paguei depois. Qual o problema civil que eu pratiquei? Nenhum. Aí na defesa, esse corretor não pôde fazer o que eu estava me coçando para falar para o cara. Contra-ataque. Processualmente, além da defesa, pode caber a reconvenção, onde os senhores agredidos ou acionados judicialmente, com a razão que o Ramon tem certeza de quem está assistindo e no Cresce também, com certeza quem assiste vai ter razão.
que me assiste. Só. Pode contra-atacar, reconvir. E aí, aquele que era autor e que questionou o contrato bem feito e a parte operacional do pagamento que vocês fizeram, de autor vai ser réu. E se perder, vai ser sucumbente. Vai pagar custas, honorários, valor indevidamente cobrado e dano extra patrimonial moral, com base no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Aquele é o meu tempo, 7h22? Eu já falei tudo isso? Esse advogadinho fala para diabo. Tem gente dormindo. Alô, tem gente dormindo. Mas é pouca gente, hein, bom. Entenderam? Então, assim, só para concluir, não existe incompatibilidade, de novo aqui. Eu quero que isso fique bem claro. A tabela deve ser respeitada e há consequência do seu desrespeito. É algo que faz parte do jogo. Nós temos que fazer isso. Estamos inseridos num sistema, faz parte do jogo. O que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente a licitude da cláusula conscientemente vinculada ao entendimento jurídico. Os próprios desembarcadores avaliam e falam assim, não, peraí, não teve o desrespeito à tabela. Outras situações de função social até puderam ocorrer, mas o desrespeito à tabela com os comprovantes de pagamento não existiram. O contrato foi feito, foi bem alinhado, está bem transparente, atende à função social, atende à boa-fé. É líquido, inclusive no valor remanescente. Então não tem por que dizer que a atividade desse profissional foi ilícita, foi equivocada. Lembrem, Ramon, os processos que você mencionou, só um, o último, não atendeu o percentual da tabela. Vocês viram que passaram a régua. Falaram assim, ó, é 6%. E anula mesmo. Anula mesmo. Não tem conversa. A overprice ela pode ser escrita ou verbal. O campo de prova verbal ele é mais difícil, mas ela pode ser escrita ou verbal, olha só. Então eu posso cobrar, ó, você me paga 20%, tá? Ou, por exemplo, ó, é 6 por dentro, o restante, pelo amor de Deus. Eu tenho 3 filhos para criar, tô duro, difícil, está sendo muito difícil. Foi um exemplo baixo. Eu de propósito, achei essa decisão, porque você vê que o valor até ele não é tão considerável. Mas olha a ilicitude aí. Porque foi realmente invertida a ideia do percentual. Foi superada. E essa superação anormal de uma tabela aprovada, essa anormalidade, ela é punível. Ela é reprovável. O que eu digo, em complemento, mais uma vez, a licitude vem compatibilizando tabela, certo? Sempre as tabelas que nós batemos um papo aqui, com a possibilidade de transparência contratual no valor remanescente, inserindo o mesmo percentual. Como é feito isso? Eu estou entrando numa tecnia que realmente é específica, até talvez da minha área, mas assim, ela é possível e é aceita nos tribunais. Agora, não é qualquer cláusula. Ah, não, agora eu vou fazer uma matemática aqui, com certeza vai dar 12%. Nossa, estou feliz da vida. Vai aumentar. Aí 20%. Aquilo que o Ramon falou de 20%, o juiz não aceitou, o meu vai aceitar. Não é isso. Mantenham a credibilidade contratual, para todos os efeitos. Acho que é isso, né? Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Quero falar de dano moral com vocês, adoro vocês.